Governo do Prudente de Moraes, a gente vê então o início da chamada República do Café. O presidente que vai colocar isso em prática é o quarto presidente na linha sucessória, que foi o Campos Salles. Esse presidente ele herdou grande crise financeira, principalmente vindo da política do encilhamento lá do Rui Barbosa. Como uma forma de reestruturar essa crise financeira, ele partiu para a questão do funding low com os banqueiros britânicos, que era o quê? A renegociação da dívida que o Brasil tinha, juntamente com mais um empréstimo na casa de 10 milhões de libras. Os banqueiros britânicos, então, receberiam como forma de pagamento a participação em lucro do lucro vindo do serviço de abastecimento de água lá do Rio de Janeiro, também o lucro vindo da estrada de ferro da Central do Brasil e, principalmente, todo o lucro que a alfândega brasileira ia para os banqueiros britânicos, como uma forma de ter garantia do pagamento das 10 milhões de libras juntamente com os juros, certo? Sobre o governo também de Campos Salles, nós vemos essa famosa política dos governadores. Isso daqui que era a base da estrutura da política do café, pois justamente com a política dos governadores que impunha aos eleitores, por meio do voto do cabresto, a votação em quem eles queriam, é que as oligarquias, tanto de São Paulo quanto de Minas, se mantinham sempre no poder. Então, a política do café com leite, a base toda dela, o sucesso da política café com leite em manter a oligarquia sempre no poder, foi a política dos governadores, certo? E o voto do cabresto, ele era fundamental para essa manutenção das oligarquias no poder. A política dos governadores necessitava desse terrível voto do cabresto, né? Na qual o eleitor, pelo voto não ser secreto, os coronéis impunham as suas vontades para votar justamente em quem eles queriam. E existia uma disputa muito grande entre as elites, entre as oligarquias de São Paulo e de Minas. Por isso que o nome é República Café com Leite. Certo? Vamos lá, dando continuidade aqui. Nós vemos então, nessa linha sucessória, o quinto presidente, que foi o Rodrigues Alves. Ele foi fundamental na questão de modernização do Rio de Janeiro, tentando transformar o Rio, a capital da República, numa espécie de Paris dos trópicos. Ele foi responsável também, juntamente com Oswaldo Cruz, no saneamento do Rio de Janeiro, né, na tentativa de controlar a grande população de ratos que tinham no Rio de Janeiro e também a vacinação da varíola. Isso fez com que ocorresse a chamada revolta da vacina, que o povo desinformado, sem saber ao certo o que era uma vacinação, se revolta contra e aí dá um quebra-quebra generalizado nas ruas do Rio de Janeiro e o governo suspende temporariamente essa vacinação, certo? Sobre o governo de Rodrigues Alves também, nós vemos a aquisição do Acre, ampliando mais ainda o território brasileiro. Também a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e o início do convênio de Taubaté, que numa explicação resumida era o seguinte: quando houvesse grande produção de café, a tendência era justamente o preço baixar. Para o preço não baixar, o governo comprava o excedente da produção, fazendo com que o preço do café se mantivesse o mesmo e essas oligarquias cafeeiras mantivessem sempre o seu lucro, certo? É por isso que essa república, a prática da política dos governadores era maravilhosa para a elite, porque ela fazia o que ela bem entendesse com o governo e com as leis econômicas e políticas. Aqui nós temos a famosa imagem da revolta da vacina, ao centro aqui Oswaldo Cruz lutando contra uma população enfurecida. Beleza? Vamos lá, continuando.